história do estado do Acre, aguardando, portanto, o desfecho das investigações. Bom, meus queridos, vamos então às entrevistas, né? Vou convidar aqui à frente, chamar aqui para participar, doutor Giliardi Nobre. Tudo bem? Como é que vai? Pode sentar nessa cadeira aqui, por gentileza. Doutor Luiz Wolff. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro dizer que é uma satisfação receber vocês aqui, né? Que muito engrandece aqui o nível do nosso Patrulha Cidade, a gente que tem procurado fazer um jornalismo com interesse público, mostrando realmente aquilo que vem acontecendo de importante, junto das instituições também aqui do nosso estado, e vocês que representam um segmento muito importante da sociedade, né? Dos advogados, a gente acredita que isso vai contribuir muito para o debate. Bom dia, primeiro, doutor Giliardi, seja bem-vindo aqui ao Patrulha. Senhor, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa Patrulha Cidade, né? Cumprimento aí os telespectadores. Como você falou, né? Nós temos aí pouco tempo para poder entender as mudanças que o Brasil vai passar, seja na reforma tributária, né, do consumo que já foi aprovada e entra em vigor já agora em janeiro de 26. Possivelmente é uma reforma do consumo que está ainda nos próximos dias aí deve passar pelo Senado também, com efeito já em janeiro também. E falar também de precatórios, né, como você mencionou no anúncio aí, que é quando sempre a gente conhece alguém que tem ou conhece alguém que ou vai receber um precatório, ou conhece alguém que vai receber um precatório. Então a gente vai falar também um pouco disso aí, que tudo envolve aí o nosso Brasil e o nosso endividamento, né? Muito bem. Também quero dar um bom dia aqui para o doutor Luiz, né? Lembrando que essa câmera aqui é a que vocês interagem, né, com o público, mas pode eventualmente estar também olhando para a gente. Doutor Luiz Wolff, muito obrigado pela participação. Você que está vindo de Brasília ou de Porto Alegre? Estava em Porto Alegre, passei por Brasília e fico feliz aqui pelo convite de poder falar sobre reforma tributária e precatório, que são temas relevantes para a nossa sociedade, né? Temas que vão mexer na vida do brasileiro, na vida do acreano, nos próximos 10 anos, com muitas transições importantes em relação à questão econômica, em relação à renda, em relação a fluxo de caixa, né, a sobra ou falta de dinheiro. Então, o tributário ele mexe no bolso das pessoas. Isso, então a gente já começa a entrar diretamente nesse assunto. Quero dizer para você que nós estamos aqui ao vivo com o nosso link, né, no YouTube, Patrulha Cidade AC. A hora que você mandar mensagem, a gente pode ler ao vivo, fazer perguntas, tirar dúvidas, tá bom? Doutor Luiz, o que muda na prática, na vida do brasileiro, a partir do ano que vem, já que já foi aprovada essa reforma tributária no Congresso e passa a entrar em vigor a partir de 2026. 2026, de fato, é um marco histórico, né? O Brasil, há 40, 50 anos, busca uma reforma tributária, né? Está atrás de uma reforma tributária. São mais de 26 projetos distintos que tentaram reformar tributo no Brasil e que nós não tivemos êxito ao longo da jornada e que agora foi reformado uma parcela dos tributos. Acho que é importante a população entender que tem 4 tipos de tributos que envolvem o Brasil hoje. Tributo sobre a folha de pagamento, que é o famoso INSS, tributo sobre o patrimônio, né, que envolve os bens imóveis da população, impostos sobre rendas, tributo sobre renda e tributo sobre consumo. E nós tivemos a reforma dos tributos sobre consumo, que a partir de 1º de janeiro de 26 nós substituímos os tributos antigos, o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS-QN, por novos tributos, pelo IVA dual, que é a CBS, de competência da União Federal, arrecadando para a União, e o IBS, arrecadando para municípios e estados. E o processo de reforma tributária ele buscou simplificar a forma de arrecadação dos tributos, unificando fatos geradores e bases de cálculos, mas por trás dessa reforma tem muitos perigos que a população e também empreendedores precisam ficar muito atentos. Vai mudar fluxo de caixa, vai mudar a forma como a gente compra e vende. Muita gente não vai entender como a reforma vai funcionar, então vai comprar errado, vai vender errado. Aqueles que se anteciparem, que estudarem, entenderem sobre a reforma tributária, vão ir melhor nas suas carreiras, nos seus negócios, não vão se desenvolver melhor e com certeza vão ter uma melhor perspectiva. Então a reforma ela é sim positiva do ponto de vista de evolução de legislação,
mas ela é cheia de detalhes. O Brasil, ele realmente, em vez de simplificar, muitas vezes a gente complica mais no processo legislativo do que simplifica. Então, nós precisamos estar muito atentos como cidadãos, né, ao que a reforma vai nos trazer em termos de impactos. Agora, doutor Giliardi, sei que o senhor está acompanhando também toda essa mudança, né, que está acontecendo na legislação tributária do nosso país, né? E já se falou, inclusive, na criação de uma moeda digital, que seria o Drex, já tem até o nome. Sim, verdade. É isso. E o que essa moeda teria de relação com esse novo sistema tributário do país? Provavelmente vai ser importante para o governo ter acesso a fazer que funcione o Drex, porque o Drex, como ele vai ser um meio de pagamento, uma moeda totalmente digital, ela vai facilitar um dos mecanismos que eu acho que foi um dos mais inovadores que tem na reforma tributária, que é o split payment. O que é o split payment? Hoje, quando nós vamos ao supermercado fazer uma compra, a gente vai lá comprar uma caixa de sabão em pó. Você compra, o tributo está ali dentro. Todos os tributos sobre o consumo que o Luiz mencionou, né, o PIS, a COFINS, o ICMS, eles estão ali dentro. Você não vê o tributo, você não tem a sensação de pagar o tributo. Até na academia a gente chama isso de tributação anestesiante, né, porque você não está vendo o que está pagando. Com a reforma tributária, o imposto, a tributação vai ser totalmente por fora. Então, o consumidor que for comprar a mesma caixa de sabão, ele vai ver o preço lá na gôndola e vai pagar aquilo ali, mais o tributo, como funciona nos países de primeiro mundo, nos Estados Unidos, na Europa, que tem uma tributação parecida ao IVA, né? E o split payment, ele vai ser um mecanismo que o governo está na legislação já, inclusive com essa nomenclatura mesmo, em inglês, né? Quando estava no projeto de vamos colocar uma expressão em inglês na legislação brasileira, colocaram não só essa, como outras, como a cashback também, que está lá na legislação. Mas o split payment ele nada mais é do que um sistema que vai dividir o valor do produto e do tributo. O valor da venda desse sabão em pó que eu dei no exemplo já cai direto no caixa do comerciante. E o valor do tributo vai direto para o comitê gestor, que é quem vai gerenciar a arrecadação do IVA dual. E com a Drex, que a previsão de que ela entre em vigor realmente em 2028, né? Em 26 agora ela começa a funcionar. E muita gente me perguntou do Drex, alguns clientes já me ligaram perguntando do Drex preocupados. Em 26 agora ela vai funcionar apenas entre as instituições financeiras e o Banco Central, mas em 28 a ideia do governo é que ela comece realmente a valer e ela vai funcionar muito, né? Ela vai servir muito para facilitar esse sistema aí do split payment que eu estou mencionando. Né? Muita informalidade, né, Giliardi, nós vamos ter no processo da reforma. Imaginem que a gente muda no Brasil a forma de anunciar preços em catálogos. Um produto que hoje custa R$120, ele vai ser anunciado a R$90 mais R$30 do imposto. A Black Friday vai entrar em colapso, né? Dentro desse sistema. Vai entrar em colapso. Vai ser difícil para o consumidor brasileiro, cidadão brasileiro avaliar, mas o split payment tem esse propósito de... É quase como que o governo não confiasse na empresa, não confiasse no contribuinte e faz uma arrecadação antecipada e forçada na fonte, para que, de fato, a arrecadação chegue no governo antes mesmo do dinheiro chegar na conta da empresa que vendeu o produto. Então, combinando o split payment com o Drex, que é a moeda digital, a tendência é que tenha menos informalidade, mas a tendência também é que todo brasileiro precise se readaptar a essa necessidade nova. Agora, em linhas gerais, doutor Luiz Wolff, o governo vai aumentar muito a arrecadação e isso, de certa forma, poderia chegar em forma de investimento para a população, para o contribuinte, o que hoje, na prática, isso não ocorre. Esse é um problema. A curva de Laffer explica que quando o retorno do tributo não vem do cidadão, o cidadão se nega a pagar o tributo. Ele se nega a pagar o tributo, ele se joga contra o tributo. Aliás, as grandes revoluções globais, as grandes guerras foram criadas quando súditos não concordavam com seus reis em relação à superarrecadação dos tributos. E o Brasil está se movimentando perversamente, aqui é importante para a audiência do Patrulha Cidade entender, um aumento de arrecadação, um aumento notório de arrecadação, seja pelo aumento direcionado de alíquota sobre consumo, que será o maior IVA do mundo. Nós teremos diante, com 26, 27, 28% de alíquota, ao maior IVA dos 140 países do mundo que implantaram o IVA. Maior, recordista, primeiro lugar. Segundo lugar, com toda a informatização do fisco, haverá um aumento de eficiência arrecadatória.
Então, sem dúvida nenhuma, não há nenhuma dúvida que a arrecadação, de fato, vai aumentar e muito, e o que nós precisamos cobrar é retorno. Retorno da arrecadação, retorno do orçamento público para o cidadão. Exatamente, isso sobre o que eu ia perguntar, porque se o governo, principalmente o governo que está aí, desde o início dessa gestão, se fala muito em aumentar a arrecadação. Já se tentou até com o PIX, taxar o PIX, não deu certo lá atrás. Mas ele não fala em cortar os gastos públicos, já que o Brasil, né, extrapolou aí os gastos públicos e isso engessa a máquina administrativa, a gestão, para que haja os investimentos que cheguem até a população. Na verdade, o grande problema do Brasil, eu vejo dois problemas centrais. Se me perguntasse qual é o problema do Brasil, eu vejo dois. Primeiro, a escolha da matriz tributária eu vejo que é muito errada, né? Você tributar mais o consumo é próprio de país subdesenvolvido, é o nosso caso. 44% da tributação brasileira incide sobre o consumo, quando países desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo, essa tributação maior incide sobre a renda, que é mais justo. Você paga mais se você ganha mais, né? Quando você tributa sobre o consumo, você acaba cometendo uma grande injustiça fiscal, porque o produto que é comprado na prateleira do supermercado é comprado por quem ganha um salário mínimo e por quem ganha 10 salários mínimos e o preço é o mesmo. Então, a tributação sobre aquele produto é a mesma coisa. Então, esse é um problema que eu vejo sério para o Brasil. E o outro é o do gasto público. Não se fala em nenhum momento em reduzir gastos, só se fala em aumentar. E eu fiquei bastante temeroso logo no começo do governo Lula, quando foi aprovado, não sei se você vai lembrar, seria do arcabouço fiscal. Sim. O ministro Haddad foi falando do arcabouço fiscal, que acabou com o teto de gastos públicos e modificou essa dinâmica da relação gasto com a arrecadação, ou seja, criou um preceito de proporcionalidade. Eu posso gastar mais se eu arrecadar mais. Se a regra básica é essa, basta eu arrecadar mais. Aí nós temos aí uma reforma que vai impactar diretamente vários setores. Uns vão perder mais, outros vão perder menos, mas, no geral, vai subir, sim, a carga tributária. Por exemplo, o setor de serviços, que é um setor que move a economia brasileira, um dos mais ativos da economia brasileira, ele vai ter uma elevação abissal. Até setores que foram beneficiados, como da advocacia, por exemplo, que hoje tem uma carga total de 16,33%, vai passar de 27%. Mesmo com a redução que foi dada para esse setor. Então, nós vamos ter uma elevação muito grande. E, no fim do dia, quando nós estamos falando de tributação sobre consumo, quem se prejudica de verdade é a população. E como o governo não freia os gastos, e aí você falou, cada vez eu acho que houve umas 24 alterações legislativas desde que o governo Lula entrou aí, com aumento de tributo, tentando tributar aqui e ali. E estamos diante de mais outra aí agora, que deve passar no Senado aí nas próximas semanas, que é a tributação dos dividendos, né? Já deve passar aí. No bom acreanês, o governo está gastando adoidado. Né? Está gastando. Doidado. Agora, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora de Cruzeiro do Sul, a Francisca. Obrigado pela audiência, tá, Francisca? Eu acho que essa aqui dá para o doutor Luiz responder. Ela pergunta como é que vai ficar a questão da tabela do imposto de renda, né, a partir, né, dessa nova legislação tributária. Boa. Essa questão é justamente onde o governo aproveita, né, o subterfúgio da redução do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, ou uma redução parcial para quem ganha até R$7 mil e poucos, para poder inserir uma tributação adicional de 10% para aqueles que distribuem dividendos. Então, os grandes investidores no Brasil hoje fazem conta quando vão investir e aportar capital. Por quê? Porque existe um pagamento, um retorno desse capital. Todo mundo que investe em algo espera o retorno do capital. E na medida que eu passo a tributar mais 10% sobre o dividendo do capital gerado por um empreendimento, eu passo a onerar o custo e passo a ter um retorno do capital menor do que eu teria originalmente. Então, a tabela do imposto de renda ela vai beneficiar, sim, de fato, quem ganha até R$5 mil, e está certíssimo, não está errado. Porém, o governo usa como subterfúgio para pagar essa conta o aumento da tributação de quem tem dividendo acima de R$50 mil. Então, todo mundo que distribuir, seja pessoa física ou pessoa jurídica, dividendo acima de R$50 mil, passa a tributar 10%. E aí muitos vão se perguntar, mas é correto que tribute os 10%? É correto, mas essas pessoas podem escolher outras jurisdições fiscais para fixar o seu domicílio fiscal. Né? Nós temos dezenas de clientes que já se movimentaram no último mês para domicílio fiscal, por exemplo, no Uruguai. Nós temos outras centenas de clientes que já estão indo para o Paraguai. Então, são países vizinhos do Brasil, com economia mais forte que o Brasil e com capacidade de levar brasileiros que são fontes de geração de emprego. Pessoas que tomam um risco, que empreendem,
que aportam capital em investimentos robustos, que essa legislação ela é bem perigosa e pode tirar do Brasil muita gente que tem capacidade de investir e de pensar. Então, e de gerar principalmente emprego. Então, a forma que o governo dá os 5 mil e tira o dividendo das grandes empresas que investem, dos grandes investidores, seja pessoa física ou jurídica, não é o melhor modelo também. É um modelo muito mais politizado, que busca, né, afetar e colocar o menor contribuinte contra o maior contribuinte. Ainda cria esse conflito aí, né, dentro, isso que eu vou falar, ainda cria um conflito de classe, assim, de, tem que tributar mesmo, mas na verdade está tudo interligado, né? Se o investidor, o empresário, ele, poxa, eu já tenho todo o meu risco de ser um empresário no Brasil, que é muito arriscado. Nós temos várias legislações, regulamentos que têm que ser observados, o próprio Brasil já é um risco, né? E ainda ter, assim, eu não vou ter uma taxação sobre aquilo que seria o resultado do meu empreendimento, eu vou pensar melhor se eu vou investir nesse país ou não. Então é ruim. É uma conta bem rápida aqui, né? Eu gosto também de matemática, não só de português, mas vamos supor o MEI, que hoje ele tem um teto anual de 80 mil. Estão querendo aumentar, acho que para arrecadar mais. Tira 10%, dá 8 mil de tudo que o cara arrecadou ali naquele ano, somente para fisco. Né? Dentro dessa nova tributação aí. Né? Na verdade, vai ter, para ser bem honesto, vai ter uma limitação, vai ter uma faixa de isenção ainda, né? Dividendos até 50 mil reais não serão tributados, né? Até 50 mil. Só que tem uma série de pegadinhas no projeto que está aí passando pelo Senado, como, por exemplo, além da retenção, né, que vai ter dos dividendos, vai ter uma alíquota mínima, efetiva mínima. O que é a alíquota efetiva? Para quem paga imposto de renda da pessoa física, quem não está na faixa de isenção, se você olhar lá no finalzinho da sua declaração de imposto de renda, que nós temos a tabela progressiva, né, que vai até 27,5%. Se você pegar lá na última folha, vai ter lá a alíquota efetiva. Então, se essa alíquota efetiva for inferior a 10, e ainda vai ter uma tributação para chegar a 10, sobre toda a sua renda, inclusive a não tributada que estava lá na sua declaração anterior. Ou seja, acaba tributando 2 vezes a pessoa que está ali na maior renda. Né? Doutor Luiz, assim, aproveitando, né, a sua vinda aqui, que vai proferir palestra, né, também vai estar presente na inauguração lá do Banco Precatório, a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. O que o contribuinte e também, né, o empresário, o comerciante, deve saber, né, para ele poder não ser surpreendido com essa nova reforma tributária aí? Ele tem que estar essencialmente atento ao planejamento do ano de 2026, 27 e 28. Colocar no planejamento estratégico dele a avaliação de como ficará a empresa dele na reforma tributária. E para isso ele pode usar softwares especializados e tecnologias que vão simular o negócio como se já estivesse no ano de 2028. É a melhor forma de entender o tamanho da minha oportunidade ou o tamanho do meu risco, antecipando uma simulação. Esse é um ponto importante. A segunda dica importante, eu vou falar hoje na palestra para os nossos empresários, é antecipar todos os benefícios fiscais que eventualmente ele tenha direito. Porque com a extinção dos tributos, esses tributos serão devolvidos pelo governo, alguns deles, em 240 meses, corrigidos pelo IPCA. Ou seja, o governo tem direito de cobrar o imposto corrigido pela Selic, mas devolve o crédito corrigido pelo IPCA, que é muito menor que a Selic, que é a taxa de inflação básica. Então, vejam que existem aqui 2 oportunidades importantes para os empresários. Olhar para o passado e não deixar nenhum benefício tributário na mesa, porque vai mudar o imposto, e mudando o imposto vai ser mais difícil de recuperar. E, em segundo lugar, planejar o seu negócio, ver se o seu negócio tem margem. Aqui é um ponto importante para a nossa audiência do Patrulha Cidade, que é, o meu negócio tem margem sem benefício fiscal que hoje eu recebo? Ou não tem? Será que eu consigo trabalhar e ser uma empresa saudável ou eu não estou tão bem assim na minha operação do que eu faço, da atividade que eu desenvolvo? Por exemplo, uma realidade nossa aqui, que o Luiz não é daqui, nós temos aqui 3 áreas de livre comércio aqui no Acre. Né? Nós temos Cruzeiro do Sul, Epitaçulândia e Brasileia, que estão ali vizinhos. O empresário que está nessa região vai ter que pensar, vai fazer sentido eu continuar lá? Porque a reforma tributária que foi aprovada já, ela criou, né, manteve uma trava de segurança para a Zona Franca de Manaus, mas não manteve a mesma coisa para as áreas de livre comércio. Então o empresário precisa pensar, se eu estou girando o meu negócio, operando o meu negócio assim, considerando o benefício que eu tenho por estar numa área de livre comércio,
isso vai perder o sentido? Será que eu continuo lá, eu mudo meu negócio, eu repenso? Então vai ter que fazer conta. Ou eu atravesso a ponte e vou para a Cobirra. Tem isso também, né? Tem isso também. Muito bem. Olha, nós estamos finalizando o primeiro bloco aqui do Patrulha Cidade, debatendo tudo sobre essa reforma tributária que entra em vigor 100%, né, vamos dizer assim, no ano que vem. E muita coisa vai mudar. Você, olha, eu considero que quem é empresário tenha dois grandes profissionais ao seu lado, um bom contador e um bom advogado, porque não vai ser fácil essa mudança. O que o doutor Luiz falou aqui, doutor Luiz, sobre essa possibilidade do empresário migrar para outro país, isso aí é uma situação também que talvez o governo seja pego de surpresa, hein? Vai ser pego de surpresa. A gente tem centenas de empresários contratando conosco estudos tributários e planejamentos tributários, e quem é mais organizado e maior já está com patrimônio no exterior. A movimentação patrimonial com o movimento de dólar que nós estamos agora, o dólar mais baixo dos últimos 12 meses, está gerando, especialmente nesse mês de outubro, agora início de novembro, uma movimentação de saída do Brasil de recursos e investimentos muito grande. O mercado imobiliário já tem sentido, então a área de novos empreendimentos já tem sentido. Quem investia em imóveis já prefere investir em outros países com mais segurança. Ter um capital em dólar passa a ser uma alternativa e muitos já se movimentando fiscalmente. Porque se eu estiver em algum país, por exemplo, eu dou o exemplo do Uruguai. O Uruguai ele dá isenção de tributação sobre o lucro durante os próximos 12 anos após o seu pedido. 12 anos de isenção de tributação sobre o lucro. Então significa que eu posso ser um cidadão brasileiro com residência fiscal no Uruguai e ter os meus negócios no Brasil e distribuir dividendo para a minha operação no Uruguai e ter uma tributação menor do que sendo empresário domiciliado perante a Receita Federal no Brasil. Ok, vamos então para o primeiro intervalo e na sequência a gente vai debater sobre essa inauguração de um banco precatório aqui no Acre, que vai estar, em tese, facilitando quem tem recursos a receber junto aos governos municipal, estadual e federal. Não saiam daí que a gente volta já. Bem, de volta ao vivo aqui para o segundo bloco do Patrulha Cidade Entrevista, desta quarta-feira, hoje recebendo aqui os advogados Giliardi Nobre e também o doutor Luiz Wolff. E o assunto agora é sobre os precatórios. Olha, no último dia 9/9 foi promulgada a Emenda Constitucional 136, que altera as regras sobre o pagamento de precatórios para aliviar a situação fiscal dos entes federativos, dos estados. A PEC 66/2023 tira os precatórios, inclusive as requisições de pequeno valor, no limite de despesas primárias da União a partir de 2026. A partir dessa promulgação, então, doutor Giliardi, vai, então, a partir de agora, o Acre dispor de um banco, de uma entidade, para fazer aí essa negociação dos precatórios. Explica para a gente como é que vai ocorrer isso. Certo. Na verdade, vou deixar até o Luiz depois explicar melhor, mas eu estou tendo a honra aqui de abrir uma unidade do Banco Fiscal, que é o primeiro banco de ativos fiscais e de precatórios aqui do Brasil, né? O senhor vai ser franqueado. O Luiz é o CEO da Texco, que é a hold que é dona do Banco Fiscal, da marca Banco Fiscal, né? E esse tema tem tudo a ver, Senildo, com o que a gente estava falando no bloco anterior da reforma, né? Porque a gente estava falando de gasto público, de como que o governo administra o nosso dinheiro. E além de ele administrar mal o nosso dinheiro, quando a gente tem algum problema com ele e precisa cobrar e finalmente ganha uma ação judicial que demora anos, né? Quem tem processo na justiça ou já teve, sabe o tempo que demora, principalmente quando você está brigando contra o Estado, contra a União ou contra os municípios, os processos demoram décadas às vezes, porque a União, os Estados, os entes federativos, eles têm muitas opções, alguns privilégios processuais, vamos chamar assim. E aí quando finalmente você ganha, ao invés de você receber, você entra numa fila, a tal da fila dos precatórios. E o precatório, ele tem uma ordem de pagamentos que os estados têm autonomia para seguir, sempre coordenada ali pelos tribunais, né? E até este ano, quem tem uma regularidade de pagamento, apesar de que o estado do Acre também está aqui mais ou menos em dia, né, com pagamentos precatórios, é a União. A União todo ano sempre pagava ali.
Mas agora veio com essa emenda constitucional 136 que você mencionou, né, a tendência é que haja um atraso nesses pagamentos. Então, a espera que já era longa vai ficar ainda maior. E aí, nesse contexto, não apenas da questão dos precatórios, mas também pegando um pouco dos ativos fiscais que o Luiz mencionou no bloco anterior, né, quem tem aqueles créditos fiscais aí que estão parados, é que surge o Banco Fiscal. O Banco Fiscal ele vai trabalhar ajudando as pessoas a monetizar esses ativos, seja o crédito precatório, seja um ativo, às vezes um crédito judicial que ainda não virou precatório, que é uma fase antecedente, a gente também pode negociar isso, e também os créditos fiscais, ligando com fundos investidores, com compradores que utilizam esses valores para algum planejamento tributário, para alguma amortização de um débito que ele tenha. E aí o Luiz, que teve essa ideia, né, criou o banco, aí o Luiz pode falar melhor até como é que é. Então, doutor Luiz, essa questão, né, para o contribuinte, para aquele que tem algo a receber dos governos, seja federal, municipal, estadual, essa promulgação aí dessa lei vai beneficiar ou vai favorecer, ou essa demora para receber os precatórios, ela ainda vai continuar? Ela vai continuar, e nós estamos há 15 anos no mercado justamente ajudando as pessoas que têm precatório e antecipando os valores dos precatórios para as pessoas que ficam com esse cheque, Senildo. É um cheque sem fundo, é um cheque que muitas vezes a gente não tem um prazo para liquidação do cheque. A pessoa ganha uma ação judicial, essa ação judicial vira um precatório, e essa pessoa não consegue receber. O Banco Fiscal ele surgiu de fato há 15 anos, hoje é uma plataforma que une mais de 20 fundos de investimento e nós temos hoje no nosso fundo 500 milhões de reais em recursos para compra de precatórios e antecipação desses valores. A gente ajuda não só as pessoas que têm precatórios, mas ajudamos também empresas, por exemplo, que devem tributos e que queiram usar precatórios para poder amortizar, e ajudamos de contrapartida também o próprio governo. O governo não precisa tirar o dinheiro do caixa para liquidar o precatório. Então a gente faz 3 partes, eu sempre brinco, muito felizes nessa operação, que é o dono do precatório, que muitas vezes as pessoas já são pessoas idosas, morrem com o precatório na mão em muitos estados do Brasil, não conseguem viabilizar esse recurso, ou às vezes são herdeiros até, às vezes tem 4, 5, 6 herdeiros que receberam no espólio um precatório e não conseguem transformar em dinheiro. Resolvemos a vida das empresas que possuem dívidas tributárias e conseguem pagar essas dívidas com um bom desconto, ou seja, conseguem antecipar precatórios no pagamento dessas dívidas, e resolvemos a vida do governo, que não vai precisar pagar o precatório, porque a gente já fez um encontro de contas dentro do próprio Banco Fiscal. Então essa característica do Banco Fiscal de abrir essa agência aqui no Acre nos dá muito orgulho, porque além de promover economicamente para o Estado recursos, ela é sim um objeto social, vai poder antecipar muito recurso para muita gente aí que está há 10, 12, 15 anos esperando, né, sendo do precatório chegar. Agora, do ponto de vista didático, né, para a gente explicar para quem está acompanhando em casa, por exemplo, vai funcionar mais ou menos assim: o banco ele vai ter um percentual em cima daquele precatório que o cliente tem a receber, que o contribuinte tem a receber do governo federal, ou estadual, ou municipal? Como é que vai ser, doutor Giliardi? Na verdade, nós vamos fazer a custódia, né, do precatório, e vamos conectar com os compradores. Como o Luiz mencionou, nós já temos aí fundos que aportaram no Banco Fiscal, que já tem 500 milhões aí disponível. E a operação, é claro, tem que ter vantagem. Tem custo, né? Tem custo, tem que ter vantagem para todo mundo, né? Então, é claro que se a pessoa tem um precatório lá, ela não vai conseguir vender pelo valor total, né? Vai ter que ter um desconto, até porque ela vai ter o benefício de estar antecipando. Ela vai trocar um valor que ela não sabe quando ela vai receber por um valor que ela vai receber imediatamente. Aí quanto que vai ser, aí depende da análise que nós vamos fazer de cada crédito, né? Porque nós fazemos a perícia, e aí até mais um ponto de segurança para quem vai comprar esses precatórios, né? Ele vai saber que ele está comprando ali um documento quente, né? Periciado, com atestado, e não é aquela coisa que já aconteceu, né? Antigamente, quando os processos eram físicos, Senildo, eu já tenho 20 anos de profissão, né? Antigamente a pessoa vendia um precatório 10 vezes. E não cabia tanta gente que ele já tinha vendido ali. Eu passei por isso com alguns clientes, mas hoje em dia já é mais difícil. Com a segurança que o Banco Fiscal vai dar, fica impossível, né? A pessoa que comprar um precatório do Banco Fiscal ou que transacionar conosco, ela vai ter toda a segurança de uma marca que já está aí solidificada no mercado, né? Uma experiência que o Luiz tem aqui de mais de 15 anos. Doutor Luiz, assim, 2 perguntas em uma para o senhor responder, né? Primeiro, pelo que eu percebi aqui nessa PEC, tem determinados valores que não serão possíveis ser negociados nesse banco, valores altos, isso que é só até uma certa quantia. Segundo, como é que está isso em outros estados
essas operações já estão mais adiantadas? Ótimo, acho que vale a gente falar sobre como os precatórios são liquidados no mercado, né? O governo anterior, ainda na época do Paulo Guedes, publicou legislação que regulou essas operações de precatórios. Então, alguns precatórios passaram a ser pagos de 1 a 2 anos, a depender da data de inscrição no orçamento da União, e outros foram prorrogados para 10 anos. Em muitos estados do Brasil, aí a avaliação é estado a estado, município a município, a gente chega a ter casos de 15, 16, 20 anos para o pagamento de um precatório. Então, realmente, se torna um prazo muito longo. Esperar é até chateante para a pessoa que ganha uma ação judicial, ganhar a ação e não levar o recurso, não levar o dinheiro. Às vezes, esperar 20 anos por isso. Hoje, a gente compra todos os tipos de ativos. Ativos que começam em R$100 mil, tá? Eles podem ir até 10 milhões de reais. E todos os ativos que nós compramos são ativos tokenizados, ou seja, depois de auditado pelo time do Banco Fiscal, existe uma mesa específica que faz a curadoria do precatório e a curadoria dos créditos, tokeniza o ativo, ou seja, dá total segurança para que os nossos investidores possam aportar, pagar e dá total segurança para quem vende o ativo e para quem compra o ativo, que são, no caso, as empresas. Então, é essa segurança que a gente hoje tem pela PEC, tem pela legislação. A legislação abriu esse mercado. A legislação, inclusive, permitiu que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, permitisse a integralização de precatórios em FDICs, por exemplo, ou em fundos de investimento. Os precatórios hoje são considerados como ativos da própria União ou dos estados. Então, alguns fundos de investimento de grandes casas de investimento no Brasil possuem, por exemplo, Tesouro Direto, né, letras da União e possuem agora também, como lastro dos seus fundos, os precatórios. Então, o precatório passou a ter uma moeda de troca importante após a regulação, após as PECs, e o Banco Fiscal foi o primeiro banco do Brasil a abrir. Hoje nós estamos com 15 agências em todo o território nacional, inaugurando a agência de Rio Branco. Então, vamos falar sobre essa inauguração, doutor Giliardi? Vai acontecer onde que é o endereço, quando? Como é que vai ser aí esse grandioso evento? Como ele é um banco, para entender, para a população entender, não funciona como aquele banco que você tem um caixa para ele. É um físico, banco de né? negócios. Não, ele é físico, é um banco de negócios, então o nosso endereço está no Centro Empresarial Rio Branco, por enquanto, aqui no centro, né? Aqui, vou falar com o povo no acreanês, né? O prédio da Claro ali, fazendo até o comercial sem poder aqui. Mas que o povo conhece mais aquele prédio, que é o Centro Empresarial Rio Branco. Vamos em breve mudar lá para o Via Tower, que fica ali em frente à Fundação Hospitalar, mas por enquanto estamos aqui no Centro Empresarial Rio Branco. E hoje nós vamos fazer um jantar para os clientes, alguns convidados que são pessoas que já têm relacionamento conosco, né, e algumas autoridades, para marcar esse momento, né, porque uma agência não daria para convidar todo mundo, porque é pequeno o espaço lá, né, mas as pessoas que quiserem conhecer, já estamos de portas abertas, já estamos funcionando, já tem lá a nossa executiva, a Lara Negrelli, que já está lá operando também, eu também estou junto. Então, já está de portas abertas. A agência já está conectada com a nossa matriz. Isso. Né? As nossas áreas de precatórios na matriz já estão avaliando precatórios do Acre. Então, a sede é onde? A sede fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e uma filial de negócios em São Paulo. E essas duas operações suportam aqui a nossa agência do Acre, para que a gente possa receber a população e avaliar os ativos e, obviamente, também ajudar as empresas que precisam precatórios para, por exemplo, quitar débitos com a União ou com os próprios estados. Muito interessante. Bom, nós vamos então para o último intervalo e na sequência a gente finaliza essa boa conversa aqui com o doutor Giliardi, também o doutor Luiz, falando tudo sobre essa questão da reforma tributária, mas também já inserindo aqui os precatórios que serão possíveis ser negociados agora com o banco aqui no Acre, né, que vai ficar como sede ali no Centro Empresarial Rio Branco. Não saia daí que a gente volta já. De volta ao vivo para o último bloco do Patrulha Cidade, hoje, nessa boa conversa aqui, falando sobre questões fiscais, tributárias, com os advogados, Dr. Giliardi Nobre e Luiz Wolff. Eu quero, nesse bloco, né, esclarecer alguns assuntos ainda relacionados à tributação, porque a gente recebeu aqui várias mensagens no nosso Instagram, perguntando, por exemplo, quem tem aplicação
em fundo de investimento, seja CDB, LCI, LCA, seja Tesouro Direto, né, com títulos do governo federal, se no ano que vem, quando entrar em vigor aí essa nova regra tributária, se esses investimentos também serão, digamos, receberão a mordida do leão. Para ser bem claro. Primeiro o doutor Luiz, depois o Paulo. Vão receber a mordida, infelizmente vão receber a mordida do leão. Todo rendimento financeiro que for gerado a partir de janeiro de 2026, ele já passa a compor essa base de cálculo dessa nova renda que está sendo agora aprovada no Senado, sob a autoria do senador Renan Calheiros. Então, esse projeto é o mesmo projeto do dividendo, e que, na verdade, a gente fala como dividendo, mas ele abraça qualquer tipo de renda, inclusive os CDBs, CDIs, renda fixa, renda variável, etc. Então, até poupança. Até poupança. Qualquer rendimento rendeu, caiu na pessoa física acima da faixa de isenção, tem que tributar. E essa tributação vai se dar no ajuste anual ao final do ano. Então, ano que vem vai ser um ano muito complexo para quem tem rendimentos em bolsa de valores, rendimentos em renda fixa. Por quê? Porque vai ter que monitorar exatamente os rendimentos que tiver para poder fazer corretamente a declaração, sob pena de, eventualmente, inclusive, receber uma multa fiscal no final do ano. Ainda tem essa palavra que o Luiz usou, monitoramento, né? É importante porque começa a valer a regra, mas quando você for fazer a sua declaração, depois no final é que você vai ver como se comportou. Então, se você não monitorar, você acaba sendo tributado de uma maneira que não deveria. Então, de fato, esse projeto, esse da tributação sobre a renda, que está mudando, que é a mesma que atualizou a tabela do imposto de renda, ela ainda passa pelo Senado nos próximos dias, mas eu não tenho dúvida que vai passar, né? Então, eu acredito que vai valer sim a partir do ano que vem, sem volta. Isso. A grosso modo, eu imagino que muito trabalhador vai colocar novamente o dinheiro debaixo do colchão. Debaixo do colchão. Porque mesmo que haja uma certa desvalorização durante aquele ano, não vai ser igual a uma mordida, por exemplo, de 10%, sei lá quantos por cento que vai ser. Isso pode inibir muitos investimentos também no país, hein, doutor? O que vocês acham? Com certeza, vai inibir sim. Sobre a reforma, nessas considerações finais, já que a gente está falando aí do que vai mexer mesmo, do ponto de atenção, eu esqueci de falar uma coisa aqui sobre a reforma tributária que já está aprovada, que já começa a valer o ano que vem. Janeiro. Né? Janeiro, esta sim, que é a do consumo, é que o IVA, e no caso o IBS, porque o IVA nosso aqui foi aprovado é o IVA dual, que é a CBS, que substitui o PIS/COFINS, e o IBS, que vai substituir o ISS e o ICMS. O IBS vai incidir sobre locações. E eu lembrei de falar isso agora, porque a nossa cidade tem bastante galerias, né? Cada vez mais você vê uma galeria nova saindo. Muita gente investe em imóvel, faz lá um que a gente chama de quarteirão aqui, que são aquelas kitnets para alugar. Então, a pessoa que tem uma atividade de locação vai ser contribuinte agora do IBS, desde que ela tenha mais de 3 imóveis e receba mais de 240 mil por ano de aluguel. Ou seja, os donos de galeria, essas pessoas que têm vários imóveis, apartamentos para alugar, vão ser agora, e não eram contribuintes do ISS nem do ICMS, mas agora vão ser contribuintes do IBS. Então, se não forem na empresa, vão ser na física com a faixa de tributação acima de 50 mil. O governo fechou por tudo quanto foi lugar. Não tem para onde correr. Vamos ter um ano aí bem emocionante o ano que vem, do ponto de vista tributário. Então, é ano de eleição, ano de Copa e ano de cuidar aí da tributação. Né? Há quem diga que esse entretenimento da Copa do Mundo e também a questão da eleição, para o governo é até favorável para interter a população e ela não se ligar em todas essas dicas que você tem aqui, doutor Luiz. É isso aí. Ano que vem é ano de planejamento, com certeza, tributário. Quem nunca olha para isso, quem adia a reunião com o contador, quem adia a reunião com o advogado para tratar, quem está pensando, né, em proteção de patrimônio, o pessoal ainda fala muito, eu queria fazer uma holding, não fiz, é o ano agora para fazer a holding antes do ano que vem, inclusive. São 60 dias agora que muda todo o jogo da proteção patrimonial e da centralização do patrimônio, porque a partir do ano que vem, as integralizações em holdings passarão a ser feitas a partir do valor de mercado dos imóveis e não mais do valor de declaração. Então, o governo vem com um cerco e um aperto tributário gigantesco e me parece que afunilou muito agora para o final de 25, um monte de iniciativas que o contribuinte, em vez de pensar em férias, Natal, Ano Novo, deveria estar pensando agora em planejamento tributário. Tem uma pergunta que chegou também no nosso Instagram aqui. A Luísa, ela pergunta como é que vai ficar nesse cenário
quem é o MEI, quem tem como tributação MEI. Mas o MEI ele vai estar abaixo, né, normalmente ele vai estar pela própria regra de faturamento, para ser MEI você tem que faturar pouco, então ele vai estar abaixo da regra de incidência desta mudança da tributação sobre a renda, né? Sim. Mas das outras atividades, não. Normalmente quem é do MEI, por exemplo, é do Simples Nacional também, tributa pelo Simples Nacional. Então, se você é um microempreendedor individual que trabalha ou tem uma atividade para pessoas físicas, o seu cliente é o consumidor, não vai mudar muita coisa. Agora, se o seu cliente é uma pessoa jurídica, aí você tem que começar a pensar se vale a pena você ainda ser pequeno. Por quê? Ele vai perder aí, no caso do telespectador que está perguntando, ele vai perder competitividade, porque ele não vai ter, a pessoa que contratá-la, a empresa que contratá-la, não vai poder tomar crédito de IBS, CBS. Então ele vai perder um pouco dessa competitividade, por ser do Simples Nacional, por estar aí como um microempreendedor individual. Agora, doutor Luiz, está bem pertinho do final, mas só trocando em miúdos para quem está em casa entender, com a taxa Selic a 15%, muita gente correu para os fundos de investimento, porque ali anualmente vai dar uma renda até interessante para quem coloca um volume grande de dinheiro. A partir do ano que vem não vai ser mais, digamos, negócio fazer esse tipo de investimento? Não, vai continuar sendo. A Selic ela não vai mudar o efeito de rentabilizar o patrimônio capital. O que muda com a tributação é a mordida do leão, que é maior do que é atualmente. Então, hoje eu penso numa renda fixa, então já tenho uma alíquota de imposto de renda pré-definida na cabeça quando eu invisto. O meu assessor de investimentos, né, o agente financeiro, já sabe qual é a rentabilização daquele capital. Mesmo com a Selic grande e, obviamente, suscetível a ter investimentos em banco por renda fixa, que é o que a Selic proporciona, né, com uma rentabilidade maior, sim, eu vou perder mais quando eu liquidar essa operação e quando eu tiver a renda. Exato. Olha, meus amigos, conversa boa, passa rápido, né? E a gente já está no último minuto do programa e eu quero agradecer, doutor Giliardi, pela a presença aqui mais uma vez no Patrulha-Cidade. Eu que agradeço a oportunidade, sempre é uma alegria vir aqui, né? Já estive outra vez falando da nossa associação, depois eu volto aqui com a turma para falar mais uma vez, mas eu agradeço esse espaço. A gente está falando aqui do Banco Fiscal e convido também, né, a população, você que tem um precatório, quiser conhecer o Banco Fiscal, nós estamos ali no Centro Empresarial Rio Branco, no 5º andar. Aí você pode vir, a gente analisa o seu caso e vê como que a gente pode te ajudar. Tá certo. Obrigado também, doutor Luiz Wolff, pela participação. Senildo, prazer estar aqui no Patrulha Cidade, sempre muito bem recebido, poder compartilhar aqui conhecimento com o público acreano. Sempre um prazer estar em Rio Branco e obrigado pelo convite. Tá certo. E esse foi o Patrulha Cidade de hoje, sempre pautado em levar até você assuntos do momento de interesse público que possa contribuir com você, cidadão, com você, investidor, comerciante, enfim, todas as classes. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta com mais uma grande entrevista, a partir das 11 horas da manhã, sempre ao vivo, aqui pela Rede TV, canal 50.1. Até lá, se Deus permitir.